Olá, sou Ana Cordeiro, sou orientanda da professora Sara Brandão e meu projeto de pesquisa envolve o desenvolvimento de catalisadores à base de perovskitas para sua aplicação em fornos autolimpantes. Bom, na combustão convencional, são requeridas altas temperaturas para a ignição, além de que certas proporções estequiométricas e condições severas podem levar a diversos inconvenientes, como a combustão completa e a liberação de gases tóxicos, como os óxidos de nitrogênio. Já na combustão catalítica, é induzida a redução na energia de ativação da reação, o que proporciona a corrente do processo de temperaturas mais brandas, sendo, portanto, mais limpo, eficiente e ambientalmente amigável. Entre os catalisadores aplicados na combustão catalítica estão as perovskitas, que são óxidos mistos de estrutura AbO3, em que A é um cátion de maior raio iônico, geralmente um alcalino terroso ou terra rara, e B um cátion de menor raio iônico, geralmente um metal de transição. Como as perovskitas têm estrutura cristalina definida, são possíveis substituições parciais nos sítios A e B para que sejam induzidas mudanças nas propriedades físicas e químicas dos materiais. Portanto, o objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento de catalisadores de perovskita de lantânio e cobalto com substituição parcial de estrôncio no circuito A 0,20-40% e aplicados na combustão do metano. E entre os objetivos específicos estão a síntese dos catalisadores pelo método citrato, a caracterização da estrutura por difração de raio-x e a avaliação da atividade catalítica por reação superficial à temperatura programada. Bom, o método de síntese é o método citrato, sendo o procedimento descrito no fluxograma apresentado. Neste procedimento são adicionados os precursores nitratos dos metais de interesse, seguindo a descrita ordem e respeitando a respectiva faixa de temperatura e de tempo. O processo foi executado sob agitação constante e aquecimento constante com a temperatura controlada, e na parte final da síntese do gel, o sistema foi mantido entre 80 a 90 graus até que a mistura secasse e obtivesse a consistência de gel. O gel sintetizado foi pré-calcinado uma bufa, primeiramente aquecendo a 100 graus por uma hora para a sua desidratação e em seguida aquecendo a 300 graus por 2 horas para a eliminação dos nitratos na forma de liberação de NaX, e o material pré-calcinado foi calcinado a 800 graus por 4 horas, sob fluxo de acético de 50 ml por minuto e rampa 10 graus Celsius por minuto. O material calcinado, que é o catalisador, foi testado primeiramente por DRX, com a faixa de varredura de 10 a 80 graus e a velocidade do gomiômetro de 12 graus por minuto. E a avaliação da atividade catalítica, a composição da mistura aplicada era 25% de nitrogênio, 4% de oxigênio e 1% de metano, o fluxo de 50 ml por minuto e a temperatura máxima de 800 graus. A avaliação da composição da mistura reagente produto foi feita em uma análise em espectrometro de massas, portanto, nessa tabela estão descritos os fragmentos analisados para a verificação da conversão. As amostras foram sintetizadas e cada amostra recebeu um código, como serão apontadas nas tabelas e gráficos a seguir. A DRX apontou que todas as amostras desenvolveram estruturas perovskita, estrutura de perovskita de lantânio e cobalto, e as amostras com substituição parcial por estrôncio apresentaram segregação de fase, uma correspondente ao óxido de cobalto e a outra correspondente a carbonato de estrôncio. Observa-se que quanto maior o grau de substituição, maior o pico correspondente à segregação de fase. A atividade catalítica foi avaliada pelos dados obtidos através do teste. Os dados obtidos apontam a intensidade do fragmento analisado em função da temperatura e do tempo. E para avaliar a combustão do metano foi calculada a conversão do metano, apontada por X, seguindo este cálculo, em que X0 é a intensidade inicial do fragmento do metano e XA a intensidade do fragmento do metano em determinado tempo e temperatura. Foi plotado o gráfico da conversão do metano em função da temperatura. É válido também ressaltar aqui, a amostra foi submetida a 2 ciclos de aquecimento, são presentes aqui no gráfico, e para avaliar a atividade catalítica foi escolhida a temperatura correspondente ao grau de conversão de 10%. Bom, para um determinado grau de conversão, quanto menor a temperatura, indica-se maior a atividade do catalisador. Portanto, o catalisador mais ativo do primeiro ciclo foi o catalisador substituído com estrôncio a 20%. Já no segundo ciclo, observa-se que para todas as amostras houve um aumento na temperatura na qual se alcança 10% de conversão. Portanto, os catalisadores todos se tornam menos ativos conforme os ciclos de aquecimento a qual são submetidos, sendo que nas amostras substituídas com estrôncio, as mudanças são mais drásticas. Também foi possível, com os dados obtidos do experimento, calcular a energia de ativação. Usou-se essa primeira fórmula, assumindo um regime cinético de primeira ordem, para calcular a constante cinética, e nessa fórmula, F é a vazão molar do metano, P é a pressão, W a massa da perovskita, do catalisador utilizado, e X a conversão do metano. Obtida a constante cinética, tal foi empregada na equação de Arrhenius para se obter a energia de ativação. Vale ressaltar que a temperatura escolhida foi a temperatura correspondente ao grau de 20% de conversão para cada catalisador, pois nessa faixa da reação, a combustão é controlada por um regime cinético. Aqui são os gráficos para o primeiro e segundo ciclo do Elin da constante cinética em função do inverso da temperatura, e se observa que os dados da energia de ativação calculadas para cada catalisador combinam com os dados da conversão catalítica, pois o catalisador que apresenta menor energia de ativação é justamente o mais ativo, que é o de substituição por estrôncio a
Já para o segundo ciclo, também se observa um aumento na energia de ativação para os catalisadores, o que aponta uma perda da atividade, se tornando menos ativos conforme são submetidos a mais ciclos de aquecimento. Então, para concluir, os catalisadores de lantânio e cobalto com substituição por estrôncio foram sintetizados e aplicados na combustão do metano. A análise por DRX aponta a formação da estrutura perovskita para todas as amostras, sendo que para as amostras substituídas parcialmente houve segregação de fase. E, por fim, as 3 amostras de perovskita demonstraram-se ativas frente à combustão catalítica do metano, sendo a melhor amostra aquela com 20% de substituição por estrôncio. Também foi possível calcular a energia de ativação para cada catalisador e também foi possível observar que a atividade catalítica cai conforme o número de ciclos de aquecimento aos quais as perovskitas são submetidas. Por fim, gostaria de agradecer à UFBA, ao Instituto de Química, ao meu grupo de pesquisa, a GCP, que é o grupo de catálise polímeros, e, por fim, à CNPq, que proporcionou a possibilidade dessa pesquisa ser realizada. Referências, e é isso.